Uma guerra além das estrelas, antes mesmo da criação, colocava em perigo ao mundo, mas na cruz Jesus nos salvou. Vou colocar o capacete da salvação, sua couraça de justiça eu vou usar, e com o escudo da fé me protegerei do mal. Uma guerra além das estrelas, antes mesmo da criação, colocava em perigo ao mundo, mas na cruz Jesus nos salvou. O cinto da verdade apertarei, a minha sandália pra pregar usarei, com a espada da palavra de Deus sempre vencerei. Uma guerra além das estrelas, antes mesmo da criação, colocava em perigo ao mundo, mas na cruz Jesus nos salvou. Mas na cruz Jesus nos salvou. Território invadido. Hoje vamos conhecer a primeira peça da armadura de Deus, o cinto da verdade. Vamos ler o que está escrito em Efésios 6, verso 14? Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Os soldados romanos usavam uma tira larga e forte que rodeava a cintura deles, segurava partes da armadura e mantinha seu corpo firme. Assim como o cinto prende partes importantes da armadura, devemos estar presos à palavra de Deus, que é a verdade. Hoje, vamos ver que alguém decidiu acreditar em uma mentira e não seguiu o que Deus havia dito. Todas as vezes que não obedecemos à palavra de Deus, ficamos em perigo e podemos ser fortemente atingidos pelo mal. Você se lembra do que conversamos ontem sobre a estratégia de Lúcifer? Ele inventou muitas mentiras sobre Deus e enganou a terça parte dos anjos. Ele também enganou Adão e Eva, os primeiros habitantes do nosso planeta. E desde então, a estratégia dele é atrair o máximo de pessoas com seus enganos e mentiras. A mentira é um pecado. Devemos ficar longe dela e também dos mentirosos. Lúcifer foi o primeiro mentiroso. E quando mentimos, estamos seguindo o que ele fez e faz. Sabia que a Bíblia tem uma história de fogo de 3 pessoas que foram jogadas numa fornalha por serem fiéis a Deus? Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados numa fornalha de fogo. Mas Deus enviou um anjo poderoso que os livrou de todo mal. Mas não foram somente esses personagens da Bíblia que passaram por momentos difíceis. Numa época em que a maioria das pessoas não acreditavam mais nas verdades da Bíblia, mas sim no que alguns homens falavam, Deus tinha seus fiéis. Entre eles estava um homem chamado João Hus, que servia a Deus de todo o coração e desde criança aprendeu a ser obediente. Ele falava as verdades da Bíblia e por este motivo foi jogado numa fogueira. Vocês acham que ele ficou com medo? Chorou ou ficou triste? Sabe o que ele fez? Cantou uma música linda e Deus enviou um anjo poderoso para cuidar dele naquele momento difícil.
Mas não foi somente ele. Seu amigo Jerônimo também foi jogado numa fogueira, porque não mentiu e falou para os homens que não estavam obedecendo a Deus que o certo era seguir a Bíblia. Jerônimo teve medo? Não. Ele também cantou enquanto estava sendo levado para a fogueira e fez uma linda oração quando estava lá dentro. Deus cuidou dele em todos os momentos. Esses dois soldados corajosos são um grande exemplo para nós. Eles acreditaram na verdade da palavra de Deus e permaneceram fiéis até o fim. Verso dia 2. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Você já viu acontecer isso com alguma plantinha? Essa planta era verdinha, mas veja o que aconteceu. Ela morreu. E por mais que eu coloque água, não vai adiantar nada, porque infelizmente ela já está sem vida. No nosso planeta, as flores murcham, as folhas secam e caem das árvores, os animais morrem e, infelizmente, as pessoas também. Você sabe quando essa tristeza começou? A Bíblia nos conta que no Jardim do Éden tudo era perfeito, bonito e alegre. Mas o inimigo de Deus, fingindo ser uma serpente, enganou Eva, a primeira mulher. Essa serpente fez com que Eva desobedecesse a Deus, comendo do fruto de uma árvore que havia no jardim. Eu não sei que fruto era, pois a Bíblia não diz, mas o nome da árvore era Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Naquele momento, Eva desobedeceu a Deus. Seu marido Adão também comeu e também desobedeceu. Naquele dia, algo triste entrou no nosso mundo: a desobediência, e por causa dela, a morte. O jardim nunca mais foi o mesmo. As plantas murcharam e as flores também. Quando Deus criou o mundo, Ele nos fez assim, limpinhos, limpinhos, sem nenhum pecado. E Ele encheu o primeiro homem e a primeira mulher com o seu espírito. Mas como vocês acabaram de ouvir, aconteceu algo terrível. O primeiro homem e a primeira mulher começaram a se afastar de Deus. Foram indo para longe, muito longe dele. Eva foi enganada pela serpente, que disse que ela não morreria se comesse do fruto proibido. Essa história está no livro de Gênesis, no capítulo 3. Depois que Eva comeu o fruto, desobedecendo a Deus e dando o fruto para Adão, tudo ficou diferente em nosso planeta. Entrou dentro do primeiro homem e da primeira mulher algo terrível: a sujeira do pecado. Entrou a sujeira da mentira, das brigas, a raiva, o egoísmo, a desobediência aos pais. Veja como as pessoas do mundo ficaram, cheias de pecado. Tem como beber água em um copo assim? Do mesmo modo, o Espírito de Deus não pode ficar numa vida cheia de pecado, mas Deus providenciou a solução. Quando nós ficamos perto de Jesus e falamos com Ele: Jesus, eu não consigo. Me ajude, tire a mentira de mim. Jesus vai lá e tira a sujeira da mentira. Então, pedimos para Ele retirar a raiva, e Ele retira. Jesus retira a desobediência, retira o pecado, e Ele não só retira, mas também nos lava e nos purifica. Jesus também nos enche pouco a pouco com o seu Espírito. E quando estamos cheios de Jesus, olha o que acontece.
Nós damos um pouquinho de Jesus para alguém e não ficamos com Jesus só para nós. Damos Jesus para o outro e aí vamos ficando sem Jesus? Não, ele nos enche novamente. E vai chegar um dia que ele vai nos encher até transbordar. E quando isso acontecer, ele nos levará para o céu. Você já ficou triste alguma vez porque seu peixinho ou seu cachorrinho morreu? Já viu uma plantinha seca e flores murchas? Já viu alguém chorar porque uma pessoa muito querida faleceu? Todas essas tristezas não são causadas por Deus. Elas ainda acontecem porque existem pecado e desobediência em nosso mundo. Jesus também morreu numa cruz. Ele fez isso para nos salvar, para transformar nossas tristezas em alegria e nos dar esperança de viver em um lugar onde não vai haver pecado, desobediência e morte. O pecado invadiu nosso planeta, mas ele não precisa invadir o nosso coração. Jesus veio à Terra, venceu a tentação e morreu para nos dar direito de receber o perdão e viver com Ele para sempre no céu. Que grande prova de amor! Prestem atenção na perguntinha que eu vou fazer agora. Quem quer deixar Jesus encher sua vida até transbordar? Quer dizer, quem quer ir para o céu com Jesus? Jesus é o único que nos limpa do pecado e pode nos levar para o céu. Eu quero estar lá. Você quer? Vamos orar então? Posição para a oração. Querido Deus, muito obrigada pela salvação que o Senhor nos ofereceu por meio do seu Filho amado Jesus. Eu aceito o sacrifício que Ele fez por mim e desejo um dia estar no céu bem juntinho dele. Em nome de Jesus, amém. Hoje, crianças, vocês terão um desafio. Vocês vão confeccionar um cartão especial sobre o amor de Jesus e vão compartilhar com alguém que ainda não conhece a respeito desse amor. Uma guerra além das estrelas, antes mesmo da criação, colocava em perigo ao mundo, mas na cruz Jesus nos salvou. Vou colocar o capacete da salvação, sua couraça de justiça eu vou usar, e com o escudo da fé me protegerei do mal. Uma guerra além das estrelas, antes mesmo da criação, colocava em perigo ao mundo, mas na cruz Jesus nos salvou. O cinto da verdade apertarei, a minha sandália pra pregar usarei, com a espada da